E um dos alvos da Operação Trapiche, deflagrada ontem pela Polícia Federal contra um grupo suspeito de planejar atos terroristas no país, afirmou em depoimento à corporação ter sido recrutado pelo Hezbollah. O suspeito foi alvo de um dos 11 mandados de busca e apreensão cumpridos ontem. Além disso, a PF, Polícia Federal, prendeu 2 pessoas ontem no âmbito da operação. E após o governo de Israel afirmar que o Mossad, serviço secreto do país, ajudou a PF nessa operação, o Flávio Dino afirmou hoje em suas redes sociais que nenhuma força estrangeira manda na PF. Eu comentei até no antagonista, né, que ele respondeu o que ninguém estava dizendo, né, que força estrangeira manda na Polícia Federal. Aí ele vai e comete essa deselegância. Eu vou ler agora outros trechos da mensagem publicada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula, porque esse programa é muito generoso. Abre aspas. Nenhum representante de governo estrangeiro pode pretender antecipar resultado de investigação conduzida pela Polícia Federal ainda em andamento. As investigações da Polícia Federal começaram antes da deflagração das tragédias em curso na cena internacional. Apreciamos a cooperação internacional cabível, mas repelimos que qualquer autoridade estrangeira cogite dirigir os órgãos policiais brasileiros ou usar investigações que nos cabem para fins de propaganda de seus interesses políticos. Fecho aspas. No mesmo tom de Dino, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, afirmou à CNN que a cooperação entre a PF e o Mossad está prejudicada devido às declarações feitas por autoridades israelenses, entre elas o embaixador no Brasil. Abre aspas. Quebrou a confiança, que é fundamental em qualquer cooperação internacional. Fecho aspas. O embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshin, afirmou ontem que se o Hezbollah escolheu o Brasil, é porque tem gente que os ajuda. É bom deixar claro que essa afirmação, ela não acusa ninguém diretamente, ninguém do governo, é simplesmente uma constatação da realidade. Quer dizer, se há uma atuação de um Hezbollah em qualquer lugar, ele está sendo auxiliado de alguma forma. E a gente já mostrou aqui que a atuação do Hezbollah no Brasil remonta a 1998, né, quando um celular de Nova Iguaçu estava sendo usado por um operador do Hezbollah, e isso apareceu na investigação do atentado à bomba contra uma associação israelita lá na Argentina, aquele atentado que deixou 85 mortos. Então, o diretor-geral da PF, mesmo assim, disse que repudia veementemente a fala do embaixador. Grebe, eu vou começar essa por você, porque, obviamente, há nuances aí. Agora, queria lembrar que o Brasil, como a gente tem mostrado nesse programa, tem sido altamente hostil com Israel, e o mau exemplo vem de cima, vem do chefe de Estado, vem do presidente da República, que praticamente acusou Israel de cometer um genocídio. O seu partido, através das suas lideranças e, inclusive, dos seus deputados que assinaram um manifesto, estão fazendo a mesma coisa, e a militância de esquerda associada a esse grupo também. Então, assim, a hostilidade ela começou daqui. E eu não vi hostilidade alguma por parte das autoridades israelenses. A gente pode discutir aqui, evidentemente, o que é correto e apropriado. Agora, ninguém acusou o governo brasileiro, a Polícia Federal, ou tentou tomar crédito. Simplesmente eles divulgaram que eles cooperaram para o resultado dessa operação. Eu acho que. Desculpe. Eu acho que Israel tinha motivos para chamar o seu embaixador para consultas, que é uma atitude diplomática de quando um país se sente incomodado, para perguntar por que o país é acusado repetidamente por figuras que fazem parte do governo de cometer um crime internacional, que é genocídio. Israel deveria se sentir extremamente ofendido. E, no entanto, não tomou nenhuma medida drástica, não deu nenhuma demonstração diplomática de hostilidade. O Brasil, por outro lado, que pele fininha, que melindre, né? Por quê? Por que será que ficaram tão incomodados, tão melindrados? Por que a segurança brasileira
aquela que é responsabilidade do governo federal, é uma porcaria. Porque as fronteiras brasileiras são peneiras, não com aquela malha fininha, com uns buracões desse tamanho por onde entra droga, por onde entra arma e por onde entra também, pelo jeito, terrorista. Né? A gente comentou ontem, ou anteontem, não me lembro, o caso que você mencionou agora, do terrorista islâmico que morava em Foz do Iguaçu e que deu apoio ao atentado que deixou gente morta em Buenos Aires. Né? 2 atentados em Buenos Aires nos anos 90 deixaram gente morta lá. E aparentemente continua havendo esse trânsito. O cara aí diz que foi recrutado por uma organização terrorista e fundamentalista também. Ou seja, é atividade com vistas ao terrorismo. A polícia brasileira não devia ficar tão... O Estado brasileiro não devia ficar tão ofendido assim. Se ficou, é porque tem culpa no cartório, não em relação ao terrorismo, mas em relação à sua inépcia para fazer uma boa segurança pública. É por isso que se ofenderam tanto. Porque não sabem o que fazer, não sabem como fazer. Exatamente, Grebe. Aliás, eu fiz uma nota, um artigo, na verdade, mais cedo, aí eu falei que esse caso desconcerta o governo Lula, que é omisso na segurança pública e alinhado às narrativas do Hamas. Então você imagina o duplo incômodo do governo Lula, do Flávio Dino e, obviamente, daquele que o Flávio Dino, com o aval do Lula, colocou na direção da Polícia Federal. O Brasil não consegue resolver problemas de segurança pública, existe uma pressão contra o governo, contra o partido do presidente, porque governa a Bahia há 17 anos e a Bahia tem lá 12, na verdade, cidades entre as 50 mais violentas do Brasil, maior taxa de letalidade policial no ano passado, vários casos tá no topo aí de mortes violentas, etc. E você tem episódios como o que aconteceu no Rio de Janeiro, facções criminosas matando até por engano cidadãos comuns, civis, né, para usar a palavra recorrente nesse conflito Israel-Hamas. E aí vem uma força estrangeira para dizer que colaborou, quando eles finalmente poderiam mostrar alguma coisa. E a força estrangeira do país que eles tanto acusam de barbaridades. Então, assim, eles estão muito incomodados. Eles sentiram. Madá, o que você destaca nesse episódio? Na minha cabeça, esse chilique, essa tentativa de atacar Israel... Piti. Porque assim, não tem sentido nenhum, porque o país declarou, não fizemos operação conjunta. Eu fui atrás, Felipe, de outras pessoas do Hezbollah que foram presas. O Brasil prende muita gente do Hezbollah na região de Foz do Iguaçu, mas por outra razão, porque eles fazem ali o tráfico de drogas, e esse tráfico de drogas alimenta atividades terroristas. Eles estão fazendo isso desde o comecinho da década de 80, quando o Ayatollah Khomeini mandou 2 emissários para o Brasil e 1 emissário para a Argentina, para montar células que eram centros islâmicos. Qual é o objetivo dessas células que existem até hoje? Esses centros islâmicos, que eles geralmente são centros culturais, tá? Mas qual é o objetivo? É reproduzir a jihad islâmica em todo o mundo. Nossa, mas isso é ofensivo? Não, isso eles dizem mesmo, claramente. O Ayatollah Khomeini, quando mandou os caras para cá, falou que era para reproduzir o que ele fez no Irã em outros países. E aí a gente tem a polícia verificando esses caras sempre. Quando é cooperação internacional, geralmente o outro país fala também que teve a cooperação internacional com o Brasil. O Brasil fez um anúncio, em 2017 foi preso no Paraguai um dos principais chefões do tráfico de drogas do Hezbollah. Quem prendeu foi a PF brasileira no Paraguai e entregou à justiça paraguaia. E a PF brasileira falou disso com a maior naturalidade. Por quê? Porque grupos terroristas são perseguidos internacionalmente em cooperação internacional. Por que quando acontece a prisão desse grupo,
o Flávio Dino dá esse piti para tentar que a treta que ele quer criar com Israel substitua no noticiário um outro fato, de que a maneira como o governo brasileiro tem conduzido as coisas fez com que o Hezbollah escolhesse o Brasil para um atentado terrorista. Eu não sei se vocês estão entendendo o que está acontecendo. O Hamas disse que era para reproduzir globalmente o que foi feito em Israel no dia 7. A gente tem células do Hamas aqui, mas o que deixou as pessoas estarrecidas é que, assim, havia já o ato preparatório para um atentado terrorista aqui no Brasil. De alguma maneira, a forma como essa questão tem sido conduzida fez da gente alvo. E isso acabou com a ação do Hezbollah aqui? Não sabemos, não sabemos. Prenderam esses, tem mais? Tem mais gente disposta a cometer atentados em solo brasileiro? Isso é uma coisa que o Flávio Dino tem que responder para ontem. O chefe da Polícia Federal tem que responder também para ontem. E eles não têm resposta. Então, o que eles fazem? Eles atacam Israel, porque boa parte da imprensa brasileira virou lulofetiva, né? Fez o L, Carta pela Democracia, tudo que eles falam ganha manchete. Então, ele fala isso por quê? Para o que a gente está perguntando aqui no Antagonista, eles não têm resposta. De que forma que o Brasil se tornou um alvo preferencial de terrorismo de um grupo terrorista nesse momento? Em que medida as políticas do governo federal contribuíram para isso? Porque a gente não tem ato preparatório para atentado terrorista sendo interrompido em nenhum outro lugar do mundo nesse momento. Foi aqui. Então, aqui tem alguma coisa que preocupa. Israel falou daqui por quê? Porque preocupa. O que aconteceu lá pode acontecer aqui. E eu não sei se a gente está preparado nem para entender a lógica disso, quanto mais para resistir. E é o 5º governo do PT. A gente nunca pode esquecer isso, sendo que nunca houve uma política de segurança pública para cuidar daquilo que acontece nas fronteiras brasileiras, e a gente está falando de uma presença do Hezbollah na tríplice fronteira, na área de Foz do Iguaçu, por exemplo, desde 1998, e agora, mais uma vez, ali na região. Nunca houve uma política eficaz pelos governos do PT de proibição de entrada de armas e drogas, de tudo aquilo que causa diversos males por todo o Brasil, né? E a gente tem batido nessa tecla e vai bater mais. Amanhã vai ter novidade a respeito disso também.